Você já parou para pensar que algumas verdades não chegam até nós através de palavras, mas através de um arrepio que atravessa a espinha sem explicação? Que existem mensagens tão profundas que o universo precisou de um homem marcado pela dor, pela fé e pelo sangue para que elas pudessem finalmente ser ouvidas? E se eu te dissesse que uma dessas mensagens foi deixada há décadas, esperando silenciosamente pelo momento exato em que você estaria aqui, agora, prestes a descobri-la? Não é coincidência que você esteja assistindo a este vídeo. Não existe acaso quando falamos das forças que governam o destino humano. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no consciente nos alcança como destino. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Uma profecia, uma revelação, um aviso que atravessou o tempo para encontrar você neste exato momento. Padre Pio de Pietrelcina não foi apenas um santo. Ele foi um portal entre dois mundos. Um homem que carregou nos próprios punhos e pés as marcas de algo que transcende qualquer explicação racional. E o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele revelou sobre este tempo em que vivemos, deveria fazer qualquer pessoa parar e refletir profundamente sobre o caminho que está trilhando. 29 de novembro. Uma data que parece comum, que passa despercebida entre tantas outras no calendário. Mas e se essa data carregasse um peso invisível? E se houvesse algo escrito nas estrelas, nos sonhos proféticos, nas visões de um homem que sangrava pelos mistérios de Deus? Antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental. Este não é um vídeo sobre medo. Não estou aqui para te assustar ou para criar pânico. Estou aqui porque algumas verdades precisam ser ditas e porque existe uma diferença abissal entre viver na ignorância e viver na consciência. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo carrega símbolos, arquétipos e mensagens que transcendem o indivíduo. São verdades que pertencem a toda a humanidade, que ecoam através dos séculos esperando o momento certo para emergir. E Padre Pio foi um dos raros seres humanos que conseguiu acessar essas profundezas, que conseguiu olhar para o abismo e trazer de volta revelações que ainda hoje nos deixam sem palavras. Existe uma pergunta que precisa ser feita antes de qualquer outra. O que significa realmente estar preparado? Não estou falando de preparação material, de estocar alimentos ou construir abrigos. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais essencial. Estou falando da preparação da alma. Padre Pio passou a vida inteira tentando nos mostrar que a verdadeira batalha não acontece lá fora, no mundo visível. A verdadeira batalha acontece dentro de nós, nos corredores escuros da nossa própria psique, nos cantos onde escondemos nossos medos, nossas culpas, nossas sombras. Jung chamou isso de processo de individuação. O confronto inevitável com tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. E Padre Pio, de uma forma diferente, mas igualmente poderosa, falava sobre a necessidade de purificar a alma, de enfrentar os próprios demônios antes que eles nos enfrentem. As visões que ele teve não eram simples sonhos, eram mergulhos nas águas mais profundas do inconsciente coletivo. Eram vislumbres de um futuro que já estava se desenhando nas sombras do presente. E o que ele viu sobre os tempos que viriam deveria nos fazer questionar tudo o que achamos que sabemos sobre o mundo em que vivemos. Deixe-me te contar algo sobre a natureza das profecias que talvez você nunca tenha considerado. Uma profecia não é simplesmente uma previsão do futuro. Uma profecia é um espelho. Ela reflete de volta para nós as consequências inevitáveis das escolhas que estamos fazendo agora. Quando Padre Pio falava sobre os tempos de tribulação, ele não estava descrevendo um castigo arbitrário de um Deus vingativo.
Ele estava descrevendo o resultado natural de uma humanidade que se afastou de sua própria essência, que perdeu contato com o sagrado, que substituiu a profundidade pela superficialidade, o amor pelo medo, a fé pela descrença. Jung escreveu extensamente sobre o perigo de uma civilização que perde contato com seus símbolos sagrados. Ele alertou que quando cortamos as raízes que nos conectam ao transcendente, nos tornamos vulneráveis às forças mais destrutivas do inconsciente. É como se houvesse uma balança cósmica, um equilíbrio delicado entre luz e sombra, e quando pendemos demais para um lado, o outro inevitavelmente se manifesta com força proporcional. Padre Pio viveu essa tensão em seu próprio corpo. Os estigmas que ele carregou por 50 anos não eram apenas feridas físicas, eram símbolos vivos de um sofrimento que transcendia o individual. Ele sofria pela humanidade, com a humanidade, através da humanidade. E nas suas horas mais escuras, nas noites em que lutava contra forças invisíveis que deixavam seu corpo coberto de hematomas, ele recebia visões que o faziam chorar não por si mesmo, mas por todos nós. Uma dessas visões dizia respeito a um tempo de grande provação, um período em que a fé seria testada como nunca antes, em que as estruturas que considerávamos sólidas se revelariam frágeis como castelos de areia. Ele falava de uma escuridão que precederia uma grande luz, de uma noite da alma coletiva que precisaria ser atravessada para que um novo amanhecer pudesse surgir. E ele mencionava datas, momentos específicos que funcionariam como portais, como pontos de inflexão no destino da humanidade. 29 de novembro emerge dessas visões como um desses pontos. Não como um dia de catástrofe necessariamente, mas como um momento de escolha, um instante em que as forças do destino se concentram e as decisões tomadas carregam um peso maior do que o usual. Jung falaria de sincronicidade, desses momentos em que o mundo interno e o mundo externo se alinham de formas misteriosas e significativas. Padre Pio falaria de providência divina, da mão de Deus movendo as peças do tabuleiro cósmico. Mas independente da linguagem que usamos, a mensagem é a mesma. Existem momentos que importam mais do que outros. Existem dias que funcionam como encruzilhadas, e a forma como atravessamos esses dias determina não apenas nosso destino individual, mas o destino coletivo da humanidade. Preciso te fazer uma pergunta agora, e preciso que você seja completamente honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você realmente parou para olhar para dentro? Não estou falando de meditação superficial ou de momentos passageiros de reflexão. Estou falando de um mergulho verdadeiro, corajoso e desconfortável nas profundezas da sua própria alma. Padre Pio dizia que conhecemos Deus na medida em que nos conhecemos, e Jung afirmava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Essas duas verdades se encontram em um ponto central que é a chave para entender qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer mensagem do além. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. O que acontece lá fora é uma manifestação do que está acontecendo aqui dentro. E se queremos entender o que está por vir, precisamos primeiro entender o que já está acontecendo nas profundezas do nosso ser. A sombra. Esse é o termo que Jung usava para descrever tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Tudo aquilo que empurramos para o inconsciente porque era doloroso demais, vergonhoso demais, assustador demais para ser reconhecido. Padre Pio chamava isso de pecado, mas não no sentido moralista e superficial que muitas vezes associamos a essa palavra. Ele falava de pecado como separação, como o ato de nos afastarmos da nossa verdadeira natureza, de negarmos a luz que existe dentro de nós. E tanto Jung quanto Padre Pio concordavam em um ponto fundamental. Aquilo que não integramos, aquilo que não enfrentamos, aquilo que não transformamos em consciência, retorna para nos assombrar,
Retorna como sintoma, como doença, como crise, como destino. Retorna como os eventos que parecem acontecer conosco, mas que, na verdade, são manifestações externas de conflitos internos não resolvidos. As profecias de Padre Pio sobre os tempos finais não são sobre o fim do mundo no sentido literal. São sobre o fim de um mundo, o colapso de uma forma de ser que se tornou insustentável. São sobre a morte necessária que precede todo o renascimento, sobre a escuridão que antecede toda a aurora. E 29 de novembro, nesse contexto, não é uma data de destruição, é uma data de transformação. Um momento em que somos convidados a deixar morrer aquilo que precisa morrer, para que aquilo que precisa nascer possa finalmente emergir. Deixe-me te contar uma história que Padre Pio contou a um de seus filhos espirituais, uma história que nunca foi amplamente divulgada, mas que carrega uma verdade profunda e perturbadora. Ele disse que teve uma visão em que viu a humanidade como um grande navio navegando em águas turbulentas. O navio era magnífico, construído com toda a engenhosidade e arrogância humana. Mas havia um problema. O navio estava cheio de buracos que ninguém queria ver. As pessoas a bordo estavam tão ocupadas com suas distrações, com seus conflitos mesquinhos, com suas buscas por prazer e poder, que ignoravam completamente a água que entrava lentamente pelos porões. E Padre Pio chorou ao contar essa visão, porque ele sabia que os buracos não estavam no casco do navio. Os buracos estavam na alma das pessoas. A água que entrava era a consequência natural de uma humanidade que havia se desconectado de sua fonte, que havia esquecido quem realmente era, que havia trocado o eterno pelo efêmero. Jung teria reconhecido imediatamente o simbolismo dessa visão. O navio como símbolo da consciência coletiva, navegando no oceano do inconsciente, a água entrando como o retorno do reprimido, como as forças arquetípicas que não podem ser ignoradas indefinidamente. E os buracos como as feridas não curadas, os traumas não integrados, as sombras não reconhecidas que eventualmente afundam qualquer estrutura, por mais impressionante que pareça na superfície. A pergunta que Padre Pio fazia não era se o navio ia afundar. A pergunta era quantas pessoas estariam acordadas o suficiente para perceber o que estava acontecendo e fazer algo a respeito. Quantas pessoas teriam a coragem de descer aos porões escuros e confrontar a água que subia? Quantas pessoas escolheriam a consciência em vez da negação, a transformação em vez da repetição, a vida em vez da morte lenta da alma? Existe uma passagem nos escritos de Jung que sempre me arrepia quando a leio. Ele diz que não somos nós que resolvemos nossos problemas, são nossos problemas que nos dissolvem. E existe uma verdade terrível e libertadora nessas palavras. Terrível porque significa que não temos o controle que pensamos ter. Libertadora porque significa que não precisamos ter todas as respostas. O que precisamos é estar dispostos a ser transformados, a ser dissolvidos e reconstituídos por forças maiores do que nossa pequena vontade consciente. Padre Pio viveu essa verdade em sua carne. Ele não escolheu os estigmas. Ele não pediu para carregar o peso do sofrimento do mundo. Mas ele disse sim. Ele se rendeu. Ele permitiu que algo maior do que ele o atravessasse e o transformasse. E é exatamente isso que as profecias estão nos pedindo, não que tenhamos as respostas, não que saibamos exatamente o que vai acontecer, mas que estejamos dispostos a dizer sim ao processo de transformação, por mais doloroso e assustador que seja. 29 de novembro. A data continua ecoando, não como uma ameaça, mas como um convite para acordar, um convite para olhar para dentro, um convite para fazer as pazes com a sombra antes que ela faça as pazes conosco da forma mais difícil possível.
Padre Pio sabia que o tempo é uma ilusão, que passado, presente e futuro se entrelaçam de formas que nossa mente linear não consegue compreender. E quando ele via o futuro, ele não via algo fixo e imutável. Ele via possibilidades, probabilidades, caminhos que se abriam ou se fechavam, dependendo das escolhas que fazemos a cada momento. O futuro que ele viu para 29 de novembro não é um destino selado, é uma encruzilhada. E o caminho que a humanidade vai tomar depende das decisões que cada um de nós está tomando agora, neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras. Preciso falar agora sobre algo que muitas pessoas preferem evitar. Preciso falar sobre medo. Não o medo superficial que sentimos diante de perigos imediatos, mas o medo profundo, existencial, que mora no fundo da nossa alma. O medo da morte, o medo do desconhecido, o medo de descobrir que tudo em que acreditávamos era uma ilusão. O medo de olhar para o espelho e não reconhecer o rosto que nos olha de volta. Padre Pio conhecia esse medo intimamente. Nas suas noites de luta espiritual, ele enfrentava demônios que eram manifestações desse medo primordial. E ele descobriu algo que Jung também descobriu em sua própria jornada pelas profundezas do inconsciente. O medo não é o inimigo. O medo é o guardião do limiar. É a força que nos impede de entrar em territórios para os quais não estamos preparados. Mas também é a força que precisamos atravessar para chegar aos tesouros que estão do outro lado. As profecias de Padre Pio sobre os tempos de tribulação não foram dadas para nos paralisar de medo. Foram dadas para nos despertar, para nos preparar, para nos dar a chance de fazer o trabalho interno necessário antes que o trabalho seja feito por nós, de forma muito mais dolorosa. É como um médico que diagnostica uma doença em estágio inicial. O diagnóstico não é a doença. O diagnóstico é a oportunidade de tratamento. E quanto mais cedo reconhecemos o problema, mais opções temos para lidar com ele. A humanidade está doente. Isso não é pessimismo, é diagnóstico. Estamos doentes de materialismo, de desconexão, de superficialidade, de medo disfarçado de arrogância, de solidão disfarçada de independência. E as profecias são o diagnóstico, são o chamado para o tratamento, são o convite para a cura que só pode acontecer quando reconhecemos que estamos doentes. Jung passou anos estudando os sonhos e visões de seus pacientes e ele percebeu um padrão que se repetia com frequência impressionante. Antes de grandes transformações pessoais, antes de curas profundas e duradouras, os pacientes frequentemente tinham sonhos de catástrofe, sonhos de inundações, de incêndios, de terremotos, de fim do mundo. E Jung entendeu que esses sonhos não eram previsões literais, eram símbolos, eram a forma que o inconsciente encontrava de comunicar que uma grande mudança estava por vir, que as velhas estruturas precisavam ser destruídas para que novas estruturas pudessem ser construídas. O mesmo princípio se aplica às profecias coletivas. Quando Padre Pio via tribulações e provações, ele estava vendo o processo necessário de dissolução das estruturas que não servem mais. Ele estava vendo a morte que precede o renascimento. Ele estava vendo a noite escura da alma coletiva, que é o prelúdio inevitável de uma nova aurora. Mas aqui está o ponto crucial que muitas pessoas perdem. A transformação não é automática. A destruição das velhas estruturas não garante que novas estruturas melhores vão surgir em seu lugar. É possível destruir sem construir. É possível morrer sem renascer. É possível atravessar a noite escura e permanecer na escuridão. O que determina o resultado não é o processo em si, mas a atitude com que o atravessamos.
E é por isso que as profecias vêm acompanhadas de avisos, de orientações, de chamados à oração, à conversão, à transformação interior. Não porque Deus precise das nossas orações, mas porque nós precisamos do processo de orar. Precisamos do ato de nos voltarmos para dentro, de reconhecermos nossa pequenez diante do mistério, de nos abrirmos para forças maiores do que nossa vontade consciente. Padre Pio era um homem de oração, não de oração mecânica, repetitiva, vazia de significado, mas de oração como comunhão, como mergulho nas profundezas do ser, como encontro com o totalmente outro que é também o mais íntimo de nós mesmos. Ele passava horas em êxtase, em estados alterados de consciência, onde as barreiras entre o humano e o divino se dissolviam. E foi nesses estados que ele recebeu as visões que nos deixou como herança, visões que não são propriedade de uma religião ou de uma tradição, mas que pertencem a toda a humanidade. Porque o inconsciente coletivo não conhece fronteiras. Porque os arquétipos falam a mesma língua em todas as culturas. Porque a verdade é uma só, mesmo que seja expressa de 1000 formas diferentes. Quero te fazer outra pergunta agora, e novamente peço que seja completamente honesto. O que você está evitando? Não me refiro aos medos óbvios, às tarefas que você procrastina, às conversas difíceis que você adia. Me refiro a algo mais profundo. Qual é a verdade sobre você mesmo que você se recusa a olhar? Qual é a sombra que você empurra para debaixo do tapete toda vez que ela tenta emergir? Qual é o chamado que você finge não ouvir, porque atendê-lo exigiria uma coragem que você não tem certeza de possuir? Padre Pio dizia que cada alma tem uma missão única, insubstituível, que ninguém mais pode cumprir. E Jung dizia que a maior tragédia não é morrer, mas chegar ao fim da vida sem ter realmente vivido, sem ter se tornado quem você realmente é. As profecias sobre os tempos que virão não são apenas sobre eventos externos. São sobre o confronto inevitável com essas questões. São sobre o momento em que não será mais possível evitar, adiar, fingir. O momento em que cada um de nós será colocado diante do espelho e terá que responder à pergunta fundamental: quem sou eu realmente? E o que estou fazendo com o tempo precioso que me foi dado? 29 de novembro pode ser esse momento para muitas pessoas, não porque algo mágico vai acontecer nessa data, mas porque às vezes precisamos de um marcador, de um ponto de referência, de um símbolo externo que nos ajude a cristalizar uma decisão interna. Os rituais existem por esse motivo. As datas sagradas existem por esse motivo. Eles criam containers para experiências que, de outra forma, seriam difusas demais para serem integradas. E se você escolher usar 29 de novembro como um dia de reflexão profunda, de compromisso renovado com sua própria transformação, de abertura para o mistério que te chama, então essa data terá cumprido seu propósito profético, independente do que acontecer no mundo exterior. Mas deixe-me ser claro sobre algo. Não estou minimizando a dimensão coletiva das profecias. Não estou dizendo que tudo é apenas psicologia individual e que nada vai realmente acontecer no mundo. Padre Pio viu coisas que vão além da metáfora. Ele viu sofrimentos reais, tribulações concretas, provações que afetarão a humanidade como um todo. E parte da preparação envolve, sim, uma dimensão prática, material, comunitária. Envolve fortalecer os laços com as pessoas que amamos, envolve cultivar comunidades de apoio mútuo, envolve desenvolver resiliência não apenas espiritual, mas também emocional, mental e até física. Envolve simplificar a vida, soltar o que é supérfluo, focar no que é essencial. Jung falava sobre a necessidade de ter uma âncora no mundo concreto, enquanto navegamos as águas turbulentas do inconsciente.
E o mesmo princípio se aplica aqui. Enquanto nos preparamos espiritualmente para o que vem, precisamos também estar enraizados na realidade prática da nossa existência. Há uma imagem que Padre Pio usava frequentemente em suas cartas espirituais. A imagem da tempestade. Ele descrevia a vida espiritual como uma navegação em mar aberto, onde tempestades são inevitáveis. E ele dizia que o segredo não está em evitar as tempestades, porque isso é impossível. O segredo está em ter um navio bem construído e em saber para onde estamos navegando. O navio bem construído é a alma fortalecida pela fé, pela oração, pelo autoconhecimento, pela integração das sombras. E saber para onde estamos navegando é ter um propósito, uma direção, um sentido que dá significado ao sofrimento. Jung diria algo semelhante. Ele diria que o sofrimento sem sentido é insuportável, mas que o sofrimento com sentido pode ser transformado em crescimento, em sabedoria, em compaixão. E encontrar esse sentido não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência, é o que vai determinar se atravessamos a tempestade como náufragos ou como navegadores. As profecias de Padre Pio nos dão esse sentido. Elas nos dizem que o que está acontecendo não é aleatório, não é caos sem propósito, não é o universo indiferente nos esmagando sem razão. É um processo, é uma transformação. É a dor do parto que precede o nascimento de algo novo. E saber disso muda tudo. Não elimina o sofrimento, mas o transforma. Não remove o medo, mas lhe dá um contexto onde ele pode ser enfrentado. Não responde todas as perguntas, mas oferece uma moldura onde as perguntas podem ser sustentadas sem nos destruir. Quero compartilhar agora algo que Jung escreveu no final de sua vida. Algo que sempre me comoveu profundamente. Ele disse que não se arrependia dos sofrimentos que havia atravessado, que cada dor, cada crise, cada noite escura da alma havia sido necessária para que ele se tornasse quem era. E ele disse mais. Disse que se pudesse viver novamente, não escolheria uma vida mais fácil. Escolheria a mesma vida, com todos os seus horrores e todas as suas maravilhas, porque foi exatamente essa vida que o levou ao encontro consigo mesmo e com o mistério que chamamos de Deus. Padre Pio diria algo semelhante. Ele que sofreu tanto, que carregou feridas abertas por meio século, que foi perseguido, incompreendido, caluniado, nunca reclamou do seu destino. Ele via cada sofrimento como uma oportunidade de aproximação com o divino, cada dor como uma porta para uma compreensão mais profunda, cada lágrima como uma semente de compaixão. E é essa atitude que as profecias nos convidam a cultivar. Não uma aceitação passiva, fatalista, resignada, mas uma aceitação ativa, corajosa, transformadora, uma aceitação que diz sim ao processo sem saber exatamente onde ele vai nos levar. Uma aceitação que confia que existe um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Uma aceitação que encontra força não na certeza, mas na fé. E fé, como Padre Pio a entendia, não é acreditar no improvável. Fé é confiar no invisível. É saber que existe mais do que nossos olhos podem ver, mais do que nossa mente pode compreender, mais do que nosso coração pode imaginar. E é se render a esse mais, permitindo que ele nos guie através das tempestades que inevitavelmente virão. Chegamos agora a um ponto crucial desta jornada que estamos fazendo juntos. Preciso falar sobre o que significa realmente se preparar para os tempos que Padre Pio viu. E preciso ser muito específico, muito prático, muito concreto, porque teoria sem prática é estéril, porque compreensão sem ação é ilusão, porque saber o que fazer e não fazer é pior do que não saber. A primeira coisa que Padre Pio sempre enfatizou foi a oração. Mas não a oração como obrigação, como tarefa a ser cumprida,
como palavras repetidas sem significado, a oração como relacionamento, a oração como conversa íntima com o divino, a oração como o momento em que deixamos cair todas as máscaras e nos apresentamos como realmente somos, com todas as nossas fraquezas, todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas. Jung chamaria isso de diálogo com o inconsciente, de imaginação ativa, de escuta atenta às vozes internas que normalmente abafamos com o barulho da vida cotidiana. E ambas as práticas levam ao mesmo lugar, a um encontro com algo maior do que nosso ego, algo que tem sabedoria e poder para nos guiar se estivermos dispostos a ouvir. A segunda coisa é o exame de consciência. Padre Pio recomendava que seus filhos espirituais fizessem isso todas as noites antes de dormir. Não como um exercício de culpa e autoflagelação, mas como um exercício de honestidade e autoconhecimento. Olhar para o dia que passou e perguntar: onde eu fui verdadeiro e onde eu fui falso? Onde eu agi com amor e onde eu agi com medo? Onde eu me aproximei de quem realmente sou e onde eu me afastei? Jung diria que esse é o trabalho de integrar a sombra, de reconhecer os aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar, de trazer luz às partes escuras da nossa psique para que elas possam ser transformadas em consciência. E esse trabalho não é opcional, é o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer, porque enquanto não conhecemos nossa sombra, somos governados por ela. Enquanto não integramos nossos demônios, somos possuídos por eles. A terceira coisa é o serviço. Padre Pio dedicou sua vida ao cuidado dos outros. Ele fundou um hospital que até hoje é um dos mais avançados da Itália. Ele passava horas intermináveis no confessionário, ouvindo as dores e os pecados de milhares de pessoas. Ele curava, consolava, orientava, simplesmente estando presente para quem precisava. E ele ensinava que não existe crescimento espiritual verdadeiro que não se traduza em serviço concreto ao próximo. Jung concordaria. Ele dizia que a individuação não é um processo de isolamento narcísico, mas de conexão cada vez mais profunda com a humanidade. Que quanto mais nos tornamos verdadeiramente nós mesmos, mais nos tornamos capazes de servir aos outros de formas autênticas e efetivas. E nos tempos de tribulação que se aproximam, essa capacidade de servir será não apenas uma virtude, mas uma necessidade de sobrevivência. As comunidades que vão atravessar as tempestades serão aquelas onde as pessoas cuidam umas das outras. As famílias que vão permanecer unidas serão aquelas onde o amor é praticado diariamente em gestos concretos de atenção e cuidado. A quarta coisa é o desapego. Padre Pio vivia com extrema simplicidade. Seus poucos pertences cabiam em uma pequena cela de convento. Ele não tinha apego a coisas materiais, a reconhecimento, a conforto, e ele ensinava que esse desapego não é uma privação, mas uma libertação. Que quanto menos precisamos, mais livres somos. Que quanto menos nos identificamos com o que temos, mais descobrimos quem realmente somos. Jung falava sobre a necessidade de morrer para o velho eu antes de renascer para o novo. Sobre a necessidade de soltar as identificações que nos limitam para descobrir a vastidão do que somos além delas. E nos tempos que virão, esse desapego será posto à prova. Muitas das coisas que consideramos essenciais se revelarão supérfluas. Muitas das seguranças em que confiamos se revelarão ilusórias. E aqueles que tiverem cultivado a arte do desapego estarão em melhor posição para se adaptar, para fluir, para encontrar liberdade onde outros encontrarão apenas perda. A quinta coisa é a coragem. Padre Pio enfrentou demônios, literalmente. Ele passou noites inteiras em combate espiritual, acordando com o corpo coberto de hematomas e arranhões. E ele nunca recuou, nunca fugiu.
Nunca deixou que o medo o paralisasse. Jung também falava sobre a necessidade de coragem no processo de individuação, sobre a necessidade de descer aos infernos da própria psique e enfrentar os monstros que lá habitam, sobre a necessidade de suportar a tensão dos opostos sem buscar soluções fáceis ou fugas convenientes. A coragem que vai ser necessária nos tempos que virão não é a coragem do herói de guerra, é a coragem do místico, a coragem de permanecer de pé quando tudo ao redor está desmoronando. A coragem de manter a fé quando todas as evidências parecem apontar para o absurdo. A coragem de continuar amando quando o medo grita para nos fecharmos. A coragem de ser luz quando a escuridão parece engolir tudo. 29 de novembro se aproxima, e com ele uma oportunidade única de fazer uma escolha. Não a escolha entre sobreviver ou não sobreviver, mas a escolha entre estar acordado ou continuar dormindo. A escolha entre participar conscientemente da transformação ou ser arrastado por ela. A escolha entre ser vítima das circunstâncias ou co-criador de um novo mundo. Padre Pio viu que essa escolha seria oferecida à humanidade. Ele viu que haveria um momento de decisão, um ponto sem retorno, uma encruzilhada onde os caminhos se separariam definitivamente. E ele dedicou sua vida a nos preparar para esse momento. Cada missa que celebrou, cada confissão que ouviu, cada palavra de orientação que ofereceu, cada gota de sangue que derramou através dos estigmas foi uma preparação para este tempo em que vivemos. Jung, por sua vez, passou toda a sua carreira tentando nos mostrar que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas. É um oceano de potencialidade criativa. É a fonte de toda renovação, de toda transformação, de todo renascimento. E ele alertou que quando uma civilização perde contato com essa fonte, ela se torna estéril, repetitiva, morta por dentro mesmo quando ainda parece viva por fora. A crise que enfrentamos não é apenas política, econômica ou ecológica. É uma crise de alma. É o resultado de décadas, de séculos, de uma progressiva desconexão com as raízes profundas da nossa humanidade. E a solução não virá de mais tecnologia, de mais consumo, de mais distração. A solução virá de um retorno, de um mergulho, de uma reconexão com o que sempre esteve lá, esperando ser redescoberto. As profecias são mapas para esse retorno, são guias para esse mergulho, são convites para essa reconexão. E 29 de novembro é um portal, uma passagem, um limiar que podemos escolher atravessar conscientemente. Não porque a data tenha poder mágico em si mesma, mas porque nós temos o poder de investir qualquer momento de significado, porque nós somos os criadores de significado, porque a profecia só se cumpre através de nós, em nós, por meio das escolhas que fazemos a cada instante. Deixe-me te contar o que Padre Pio viu sobre o outro lado, porque as profecias não são apenas sobre tribulação, são também sobre o que vem depois. E o que vem depois, segundo ele, é de uma beleza que ultrapassa qualquer descrição. Ele falava de um tempo de renovação, de reconciliação, de restauração. Um tempo em que a humanidade finalmente aprenderia as lições que precisa aprender. Um tempo em que o amor seria a lei fundamental, não apenas um ideal abstrato. Um tempo em que o véu entre o visível e o invisível se tornaria mais fino, e o sagrado se manifestaria de formas que hoje mal podemos imaginar. Jung tinha uma visão semelhante. Ele acreditava que a humanidade estava no meio de uma grande transição, de um processo de amadurecimento coletivo que, embora doloroso, levaria eventualmente a uma nova forma de consciência. Ele chamava isso de Era de Aquário, não no sentido astrológico popular, mas como símbolo de uma nova relação entre o consciente e o inconsciente, entre o individual e o coletivo.
entre o humano e o divino. E essa visão do que está por vir não é escapismo, não é negação do sofrimento presente, é contexto, é perspectiva, é a luz no fim do túnel que nos dá força para atravessar a escuridão. Padre Pio dizia que quem tem esperança pode suportar qualquer coisa. E esperança não é otimismo ingênuo. Esperança é a convicção profunda de que a história tem um sentido, que o sofrimento tem um propósito, que a noite mais escura é sempre seguida pela aurora. E essa esperança não é baseada em evidências externas, é baseada em uma experiência interior, em um conhecimento direto do sagrado que transcende qualquer argumento ou prova. Estamos chegando ao final desta jornada, mas na verdade estamos apenas no início, porque tudo o que eu disse até aqui são apenas palavras. E palavras, por mais belas e verdadeiras que sejam, não transformam nada se não forem colocadas em prática. A verdadeira jornada começa quando você fechar este vídeo. Começa nas pequenas escolhas do seu dia a dia. Começa na forma como você trata as pessoas ao seu redor. Começa na coragem de olhar para dentro e enfrentar o que encontrar lá. Começa na decisão de não viver mais no automático, mas de estar presente, consciente, acordado para cada momento. Padre Pio deixou uma frase que sempre me acompanha. Ele disse: reze, espere e não se preocupe. E nessa frase simples está resumida toda a sabedoria necessária para atravessar qualquer tempestade. Reze, porque você não está sozinho, porque existe uma força maior que te sustenta, porque o universo conspira a favor de quem se alinha com o seu propósito mais profundo. Espere, porque tudo tem seu tempo, porque a ansiedade não acelera nada, porque a paciência é a forma mais elevada de fé. E não se preocupe, não porque os problemas não sejam reais, mas porque a preocupação rouba a energia que você precisa para agir, porque o medo paralisa enquanto a confiança mobiliza, porque você já recebeu tudo o que precisa para enfrentar o que quer que venha. 29 de novembro vai chegar e vai passar, como todos os dias chegam e passam. Mas o que você fizer com esse dia, o que você fizer com todos os dias que ainda lhe restam, é o que vai determinar o seu destino. Não o destino como fatalidade, mas o destino como realização. O destino de se tornar quem você realmente é. O destino de cumprir a missão única para a qual você veio a este mundo. O destino de participar conscientemente e corajosamente da grande transformação que está acontecendo não apenas no planeta, mas no cosmos inteiro. E quando você olhar para trás, daqui a anos, décadas talvez, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar que houve um dia em que você ouviu um chamado. Vai lembrar que houve um instante em que algo dentro de você acordou. E vai perceber que esse foi o verdadeiro cumprimento da profecia. Não um evento externo, espetacular, apocalíptico, mas uma transformação interna, silenciosa, profunda. O nascimento de uma nova consciência, o despertar de uma alma que estava adormecida, o início de uma vida verdadeiramente vivida. Eu te agradeço por ter chegado até aqui, por ter me dado sua atenção, seu tempo, sua abertura. O que compartilhei vem de um lugar de cuidado genuíno, de preocupação real com o que está por vir, mas também de esperança inabalável no que somos capazes de nos tornar. Padre Pio nos viu. Jung nos viu. Eles viram o que podemos ser quando deixamos para trás o que apenas pensávamos ser. E eles dedicaram suas vidas a nos mostrar o caminho. Agora, o caminho é seu. A escolha é sua. O momento é agora. E não existe ninguém que possa fazer isso por você. Mas também não existe nada que você não possa fazer se decidir verdadeiramente fazê-lo. Essa é a mensagem final. Essa é a profecia que importa. Você tem dentro de si tudo o que precisa. Você sempre teve. A única coisa que falta é a decisão de usar.
Se este vídeo tocou algo em você, se acordou alguma coisa que estava adormecida, se plantou uma semente que você sente que pode germinar, então eu te peço que faça 3 coisas. Primeiro, deixe seu like, não por mim, mas como um gesto simbólico de compromisso com você mesmo, como uma forma de dizer sim ao processo que está começando. Segundo, deixe um comentário compartilhando o que você sentiu, o que você pensou, o que você decidiu, porque suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir, porque estamos todos nessa jornada juntos e cada voz importa. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com alguém que você sente que também está sendo chamado, com alguém que você quer ter ao seu lado quando as tempestades vierem e quando a aurora finalmente surgir. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora. Ative o sininho, porque isso não é sobre números ou algoritmos, é sobre comunidade, é sobre criar um espaço onde podemos nos encontrar, nos apoiar, nos lembrar mutuamente do que importa quando o mundo parecer nos fazer esquecer. Padre Pio está conosco, Jung está conosco. Todos os mestres, santos, sábios e buscadores que vieram antes de nós estão conosco. E o mais importante, aquilo que está além de todos os nomes e formas, aquilo que os místicos chamam de Deus e os psicólogos chamam de Self, aquilo que é a fonte e o destino de tudo o que existe, está conosco. Sempre esteve, sempre estará. 29 de novembro. O dia está chegando. Mas a verdade é que todos os dias são esse dia. Cada amanhecer é uma nova oportunidade. Cada momento é um portal. Cada respiração é um convite para despertar. E você está aqui, agora, vivo, consciente, com tudo o que precisa para fazer a escolha que pode mudar não apenas sua vida, mas o destino de todos nós. Que a paz esteja com você. Que a coragem te sustente, que o amor te guie e que a luz que está tentando nascer em você encontre finalmente a abertura que precisa para brilhar. Nos vemos do outro lado da transformação. Nos vemos na nova aurora que já está surgindo no horizonte da consciência humana. Nos vemos quando olharmos para trás e percebermos que tudo isso foi necessário, foi perfeito, foi exatamente o que precisava ser para nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser. Até o próximo encontro, até a próxima palavra, até o próximo silêncio que fala mais do que qualquer palavra poderia falar. E obrigado. Obrigado por existir. Obrigado por buscar. Obrigado por estar acordando. O mundo precisa de você desperto. A profecia precisa de você para se cumprir. E você está pronto. Você sempre esteve.